Oração de emergência. Quando tudo parece perdido, esta oração muda tudo em 3 dias. Meus queridos irmãos e irmãs, se você chegou até este vídeo, é porque está passando por uma situação desesperadora. Talvez você tenha perdido tudo. Talvez esteja no fundo do poço. Talvez os médicos tenham dito que não há mais esperança. Talvez sua família esteja se desfazendo. Talvez suas finanças tenham colapsado completamente. Ou talvez você esteja enfrentando uma crise tão grande que não sabe mais para onde correr. Eu tenho uma notícia para você. Deus me deu uma oração de emergência espiritual que tem transformado vidas em apenas 3 dias. Esta não é uma promessa humana, é uma promessa baseada na palavra de Deus e confirmada por milhares de testemunhos ao redor do mundo. Você precisa entender uma coisa: quando tudo parece perdido na sua vida, quando todas as portas se fecharam, quando não há mais saída humana, é exatamente nesse momento que Deus quer mostrar seu poder sobrenatural. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta oração que eu vou ensinar para você hoje não é uma oração comum. É uma oração de emergência, baseada no princípio bíblico dos 3 dias de transformação. Assim como Jesus ressuscitou no 3º dia, assim como Jonas saiu do ventre do peixe no 3º dia, assim como o povo de Ester foi liberto no 3º dia. Deus vai fazer um milagre de emergência na sua vida em apenas 3 dias. Mas eu preciso que você entenda. Esta oração requer fé desesperada, obediência total e compromisso absoluto. Não é para curiosos ou céticos. É para pessoas que chegaram no limite e precisam de uma intervenção divina urgente. O fundamento bíblico dos 3 dias de transformação. Antes de ensinar a oração, preciso mostrar para você por que Deus opera de forma especial em ciclos de 3 dias. A Bíblia está cheia de exemplos onde Deus manifestou seu poder no 3º dia, a ressurreição de Jesus Cristo. O maior milagre da história aconteceu no 3º dia, quando Jesus ressuscitou dos mortos. Mateus 28:6 declara: não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Se Deus pôde ressuscitar Jesus dos mortos no 3º dia, Ele pode ressuscitar sua situação morta. Jonas e os 3 dias. Quando Jonas estava no ventre do peixe sem esperança, foi no 3º dia que Deus operou sua libertação. Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Sua situação impossível pode mudar no 3º dia. Ester e a salvação do povo. Quando o povo judeu estava condenado à morte, Ester jejuou por 3 dias e no 3º dia conseguiu a audiência com o rei que salvou toda a nação. Ester 5:1. E sucedeu que ao 3º dia Ester se vestiu de vestes reais. Abraão e Isaque. Quando Abraão foi instruído a sacrificar Isaque, foi uma jornada de 3 dias e no 3º dia Deus providenciou o carneiro substituto. Gênesis 22:4. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. A transfiguração. Jesus disse que ressuscitaria no 3º dia, e foi exatamente isso que aconteceu. Mateus 17:23. E o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. Estes exemplos nos mostram que Deus tem um padrão sobrenatural de operar transformações poderosas no 3º dia. E é neste princípio bíblico que esta oração de emergência está fundamentada. Quando usar esta oração de emergência, esta oração não é para situações normais, é para emergências espirituais. Use esta oração quando situações financeiras desesperadoras, quando você está prestes a perder sua casa, quando não tem dinheiro nem para comida, quando as dívidas são maiores que sua capacidade de pagamento, quando você perdeu o emprego e não tem perspectiva, quando o banco vai executar sua dívida, quando você precisa de dinheiro urgente para uma emergência. Crises de saúde extremas,
Quando os médicos disseram que não há mais o que fazer, quando você recebeu o diagnóstico de doença grave, quando alguém da família está internado em estado grave, quando você precisa de cura imediata, quando a medicina humana chegou ao limite. Relacionamentos destruídos, quando o seu casamento está acabando, quando você perdeu a guarda dos filhos, quando há divisão total na família, quando alguém que você ama está se afastando, quando relacionamentos importantes estão destruídos. Situações legais complicadas, quando você está sendo processado injustamente, quando precisa de favor judicial urgente, quando está enfrentando problemas com a justiça, quando precisa de proteção legal sobrenatural, crises espirituais profundas, quando você sente que Deus está longe, quando está enfrentando ataques demoníacos intensos, quando sua fé está abalada, quando precisa de uma palavra profética urgente, preparação espiritual obrigatória para os 3 dias. Esta oração requer preparação espiritual intensa durante os 3 dias. Não é apenas orar e esperar, você precisa se consagrar completamente a Deus durante este período. Dia 1. Quebrantamento e arrependimento. No primeiro dia, você precisa se humilhar completamente diante de Deus. Confesse todos os pecados que o Espírito Santo trouxer à sua mente. Jejue pelo menos uma refeição. Passe tempo em adoração e quebrantamento. Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Dia 2. Guerra espiritual intensa. No segundo dia, você entra em guerra espiritual. Amarre demônios, quebre maldições, expulse toda a força do mal que está impedindo seu milagre. Este é o dia da batalha espiritual. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Dia 3. Declaração de vitória. No terceiro dia, você declara sua vitória e recebe o milagre. Este é o dia da manifestação sobrenatural. Ore com autoridade. Declare que o milagre está acontecendo. Marcos 11:24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. A oração completa de emergência para os 3 dias. Oração para o dia 1, quebrantamento e preparação. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti em estado de emergência espiritual. Eu reconheço que cheguei ao limite das minhas forças, dos meus recursos, da minha sabedoria. Eu preciso de uma intervenção sobrenatural urgente em minha vida. Pai Celestial, eu me quebranto completamente diante de Ti. Eu confesso que tentei resolver meus problemas na minha própria força e fracassei. Eu confesso todos os meus pecados. Pause aqui e confesse especificamente seus pecados. Eu confesso orgulho, rebeldia, falta de fé, murmuração, incredulidade e todo o pecado que abriu porta para esta crise em minha vida. Senhor, eu me arrependo genuinamente e renuncio a todos esses pecados. Jesus, eu te entrego completamente minha situação. Mencione especificamente sua emergência. Eu reconheço que apenas Tu tens poder para transformar esta situação impossível. Eu me consagro completamente a Ti pelos próximos 3 dias. Eu jejuo, oro e me separo para buscar Tua face até que Tu me respondas. Como Jacó lutou contigo até conseguir a bênção, eu não vou desistir até receber meu milagre. Senhor, eu clamo pelo poder da ressurreição que operou no terceiro dia quando Jesus venceu a morte. Que este mesmo poder ressuscite minha situação morta. Eu decreto que no terceiro dia, assim como Jesus ressuscitou, minha situação será completamente transformada. Em nome de Jesus, amém. Oração para o dia 2. Guerra espiritual intensa. Senhor Jesus Cristo, hoje eu entro em guerra espiritual contra todas as forças que estão impedindo o meu milagre. Eu me revisto de toda a armadura de Deus e pego a espada do Espírito para lutar.
No poderoso nome de Jesus Cristo, eu amarro todo demônio que está operando contra a minha vida. Eu amarro demônios de pobreza e escassez. Eu amarro demônios de enfermidade e morte. Eu amarro demônios de divisão e conflito. Eu amarro demônios de fracasso e derrota. Eu amarro demônios de desespero e suicídio. Eu amarro todo o principado territorial que governa esta situação. Demônios, eu ordeno que vocês saiam da minha vida agora mesmo. Pelo poder do sangue de Jesus, vocês estão vencidos e expulsos definitivamente. Eu quebro toda maldição que está operando contra a minha vida. Quebro maldição de pobreza geracional. Quebro maldição de enfermidade familiar. Quebro maldição de fracasso e derrota. Quebro toda palavra negativa falada contra mim. Quebro todo pacto demoníaco feito pelos meus antepassados. Sangue de Jesus, corra sobre minha vida e purifique completamente minha linhagem familiar. Eu decreto que todo obstáculo espiritual está sendo removido agora mesmo. Anjos guerreiros do Senhor, venham lutar por mim. Abram caminho para meu milagre. Miguel, arcanjo de Deus, venha guerrear contra as forças das trevas que estão me impedindo. Gabriel, arcanjo mensageiro, traga-me a palavra profética de vitória. Eu declaro que amanhã, no terceiro dia, meu milagre será manifesto, porque toda resistência espiritual está sendo quebrada hoje, em nome de Jesus. Amém. Oração para o dia 3, declaração de vitória e manifestação. Pai Celestial, hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia do meu milagre. Assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia, hoje minha situação ressuscita para uma nova vida. Eu declaro com absoluta autoridade espiritual que meu milagre está acontecendo agora mesmo. Se for emergência financeira, eu decreto que as portas da provisão se abrem hoje. Dinheiro flui para minha vida de fontes inesperadas. Oportunidades aparecem, dívidas são canceladas, contratos são assinados. Eu prospero abundantemente. Se for emergência de saúde, eu decreto cura completa hoje. Toda célula do meu corpo é renovada pelo poder de Deus. Todo órgão funciona perfeitamente. Todos os sintomas desaparecem. Os médicos ficam admirados com minha recuperação sobrenatural. Se for emergência familiar, eu decreto restauração completa hoje. Corações se voltam, relacionamentos são curados, amor é restaurado, famílias se reconciliam, a paz de Deus reina em minha casa. Se for emergência legal, eu decreto favor judicial hoje. Juízes decidem a meu favor. Processos são arquivados. Acusações são retiradas. Minha inocência é provada. A justiça de Deus prevalece. Senhor, eu recebo meu milagre pela fé agora mesmo. Eu não oro mais pedindo, eu oro recebendo e agradecendo, porque o milagre já está feito no mundo espiritual e agora se manifesta no mundo físico. Eu louvo e adoro a Ti, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus que faz todas as coisas novas. A partir de hoje, eu caminho em vitória total. Meu testemunho glorificará Teu nome. Outras pessoas serão abençoadas através da minha história de milagre. Obrigado, Senhor, porque minha emergência se transformou em emergência de bênçãos. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro e decreto. Está feito. Amém. Instruções específicas para cada dia. Além das orações específicas, há instruções práticas que você deve seguir durante os 3 dias para que esta oração tenha máxima eficácia. Instruções para o dia 1. Jejue pelo menos uma refeição, se sua saúde permitir. Passe pelo menos 2 horas em oração e leitura bíblica. Remova de casa qualquer objeto que possa estar amaldiçoado. Peça perdão para pessoas que você possa ter ofendido. Doe algo para alguém necessitado, mesmo que seja pouco. Evite televisão, redes sociais e entretenimento mundano. Vá dormir cedo após orar e adorar a Deus. Instruções para o dia. 2. Jejue 2 refeições, apenas se sua saúde permitir,
Ore em línguas por pelo menos 1 hora. Se você tem este dom, declare versículos bíblicos relacionados à sua situação. Queime ou descarte objetos que lembrem sua crise. Unja sua casa com óleo, se você tiver. Evite conversas negativas sobre sua situação. Ouça apenas música gospel e mensagens edificantes. Declare sua vitória em voz alta várias vezes. Instruções para o dia. 3. Jejue até meio-dia, se possível. Ore com ação de graças, não mais suplicando. Vista sua melhor roupa como sinal de vitória. Prepare-se para receber o milagre. Conte para alguém de confiança que seu milagre está vindo. Esteja atento aos sinais da resposta de Deus. Termine o dia em festa e celebração. Os versículos de poder para declarar nos 3 dias. Durante os 3 dias, você deve declarar estes versículos específicos com fé e autoridade. Para emergências financeiras, Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos, se não vos abrir as janelas do céu. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. Para emergências de saúde. Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Salmo 103:3. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. 3 João 1:2. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Para emergências familiares. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Salmo 133:1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Malaquias 4:6. E converterá o coração dos pais aos filhos. Para emergências legais. Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Salmo 37:6. E fará sobressair a tua justiça como a luz. Provérbios 21:1. O coração do rei está na mão do Senhor. Testemunhos reais dos 3 dias de transformação. Ao longo dos anos, recebi centenas de testemunhos de pessoas que fizeram esta oração de emergência e viram milagres acontecerem exatamente no 3º dia. Deixe-me compartilhar alguns destes testemunhos para fortalecer sua fé. Testemunho de milagre financeiro. Pastor, eu estava prestes a perder minha casa. Tinha apenas 3 dias para conseguir 50 mil raios ou seria despejado. Fiz a oração de emergência dos 3 dias, exatamente como o Senhor ensinou. No 3º dia, pela manhã, recebi uma ligação de um cliente que me devia há 2 anos, dizendo que ia me pagar. À tarde, meu irmão me ligou oferecendo uma sociedade. À noite, ganhei na loteria um valor que cobriu todo o restante. Consegui 80 mil reais em um único dia. Deus é fiel. Roberto, São Paulo. Testemunho de cura sobrenatural. Meu filho de 8 anos estava internado com leucemia em estado terminal. Os médicos disseram que não havia mais esperança. Comecei a oração de emergência numa quinta-feira. No sábado, 3º dia, os médicos vieram correndo dizer que os exames mostraram que não havia mais nenhuma célula cancerígena no corpo dele. Os médicos chamaram de milagre médico, mas eu sei que foi Deus. Maria, Rio de Janeiro. Testemunho de restauração familiar. Meu marido havia pedido divórcio e saído de casa há 6 meses. Nossos filhos estavam destruídos. Comecei a oração de emergência numa terça-feira. Na quinta-feira, 3º dia, ele apareceu em casa chorando, pedindo perdão e querendo voltar. Hoje estamos mais unidos do que nunca. Ana, Brasília. Testemunho de livramento legal. Estava sendo processado criminalmente por algo que não fiz. Poderia pegar até 10 anos de prisão. O julgamento seria numa sexta-feira. Comecei a oração de emergência na terça. Na sexta, 3º dia, o promotor retirou todas as acusações antes mesmo do julgamento começar. O juiz disse que nunca havia visto algo assim. Carlos, Belo Horizonte. O que fazer após receber o milagre? Quando seu milagre se manifestar no 3º dia, e ele vai se manifestar se você orar com fé.
há algumas instruções importantes. 1. Glorifique a Deus publicamente. Conte para outras pessoas sobre o milagre que Deus fez em sua vida. Não esconda o testemunho. Ele pode ser a fonte de fé que outra pessoa precisa. 2. Seja grato. Constantemente, mantenha um coração grato. A ingratidão pode fazer com que você perca as bênçãos que recebeu. 3. Ajude outras pessoas. Compartilhe esta oração com pessoas que estão passando por situações desesperadoras. Seja um instrumento de Deus na vida de outros. 4. Mantenha sua vida espiritual. Não se afaste de Deus após receber o milagre. Continue orando, lendo a Bíblia e congregando. 5. Cumpra votos se fez algum. Se você fez alguma promessa a Deus durante sua crise, cumpra fielmente. Advertências importantes. Esta oração é poderosa, mas preciso fazer algumas advertências importantes. 1. Não é fórmula mágica. Esta oração não é magia, é fé. Se você não crer genuinamente, ela não funcionará. 2. Deus pode responder, diferente do esperado. Às vezes, Deus responde nossa oração de forma diferente do que esperávamos, mas sempre melhor. 3. Pode haver teste de fé. Durante os 3 dias, sua situação pode parecer piorar. Isso pode ser um teste de fé. Mantenha-se firme. 4. Precisa estar em comunhão com Deus. Se você está vivendo em pecado deliberado, precisa se arrepender primeiro. 5. Não desista no meio. Você deve completar os 3 dias de oração. Não desista no primeiro ou segundo dia. Como lidar com a resistência espiritual? Durante os 3 dias, você pode enfrentar resistência espiritual intensa. O diabo não quer que seu milagre aconteça e tentará de tudo para fazê-lo desistir. Sintomas de resistência espiritual: sonolência extrema durante a oração, pensamentos de dúvida e incredulidade, situação aparentemente piorando, pessoas desencorajando você, problemas técnicos, internet caindo, luz acabando, etc. Sensação de que Deus não está ouvindo. Como vencer a resistência? Ore em voz alta com mais intensidade. Declare versículos bíblicos com autoridade. Amarre demônios que estão tentando impedir. Peça para outros cristãos orarem com você. Ouça música gospel e mensagens de fé. Jejue com mais rigor, se possível. Lembre-se dos testemunhos de vitória. Oração final de ativação. Agora que você aprendeu tudo sobre esta oração de emergência, vou fazer uma oração de ativação sobre sua vida. Esta oração vai ativar a fé em seu coração e preparar você para os 3 dias de transformação. Pai Celestial, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Senhor, Tu sabes da situação desesperadora que cada um está enfrentando. Tu vês as lágrimas, Tu ouves os clamores, Tu conheces o desespero. Senhor Jesus, eu ativo a fé no coração de cada um que está ouvindo. Que a dúvida seja expulsa e a fé seja fortalecida. Que cada pessoa que começar esta oração de emergência dos 3 dias veja milagres sobrenaturais acontecerem. Espírito Santo, vá na frente preparando o caminho para os milagres. Remova todo obstáculo espiritual. Quebre toda resistência demoníaca. Abra todas as portas que precisam ser abertas. Eu decreto sobre cada vida que está ouvindo. No 3º dia, você verá a glória de Deus. Seu milagre está a caminho. Sua vitória está garantida. Sua situação impossível será transformada. Demônios que estão tentando impedir estes milagres, eu ordeno que vocês saiam agora mesmo. Pelo poder do sangue de Jesus, vocês estão amarrados e expulsos. Anjos do Senhor, eu peço que sejam enviados para guerrear por cada pessoa que fizer esta oração. Que milagres de emergência aconteçam, que testemunhos gloriosos sejam gerados para a honra e glória do nome de Jesus. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro e decreto. Amém. Conclusão poderosa e chamada à ação. Meus amados irmãos,
Vocês acabaram de receber a oração mais poderosa para situações de emergência espiritual. Esta oração já transformou milhares de vidas ao redor do mundo e vai transformar a sua também. Eu não posso fazer esta oração por você. Você precisa fazer com sua própria fé, com sua própria voz, com sua própria autoridade espiritual. Mas eu posso garantir uma coisa: se você fizer com fé verdadeira, no terceiro dia você verá o milagre de Deus. Não deixe para depois. Sua situação é de emergência e requer ação imediata. Comece hoje mesmo o seu ciclo de 3 dias de oração. Ore com desespero santo, ore com fé inabalável, ore com expectativa de milagre. E quando o seu milagre acontecer no terceiro dia, não esqueça de voltar aqui e deixar seu testemunho nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ouvir para ter fé para o seu próprio milagre. Lembre-se, Deus não falha, Deus não atrasa, Deus não decepciona. Quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele está prometendo para você hoje. No terceiro dia você verá sua vitória. Que a paz de Cristo esteja com você durante estes 3 dias de transformação. Que o poder de Deus se manifeste sobrenaturalmente em sua vida. Que no terceiro dia você esteja dando glórias a Deus pelo milagre recebido. Em nome de Jesus Cristo, seu milagre está garantido. Vá em paz e ore com fé. Deus está com você. Amém e amém.